Nessa aula, a gente vai conversar sobre a personalidade, os estilos e a identidade. A personalidade é essa articulação entre o nosso interior e o mundo que nos cerca. Ele é próprio de cada um, ele é único. E existem alguns códigos visuais que a gente pode colocar na nossa roupa que vão traduzir essa forma da gente se expressar, essa nossa personalidade e a forma como a gente quer se colocar nas diferentes situações. Então, a gente vai falar sobre estilos pessoais, né? Os estilos pessoais nos ajudam, nos ensinam, né? Eles agrupam esses códigos visuais e eles nos ajudam a expressar esse interior da gente, aquilo que que é único dentro de nós, nas diferentes situações. Então, o que é o estilo? O estilo é a forma de dizer quem você é sem falar nada. Sem falar nada. Então, você entrou num lugar, numa sala, vamos supor, numa sala de consultório. Você, que tá aí, tem os seus pacientes. Você vê o seu paciente entrando no teu consultório. A forma como ele se coloca, se veste, já é uma forma dele dizer, dele às vezes gritar quem ele é. Para ser bem didática, eu vou usar uma classificação que me é muito útil de uma consultora de imagem chamada Alice Parsons. É uma classificação que foi feita depois de um estudo comportamental de diferentes grupos de pessoas. Ela serve tanto para mulheres quanto para homens. Ela é só mais uma ferramenta. A gente classificar alguém num estilo não significa que a gente vai encarcerar essa pessoa. Não, é só uma direção, é só um caminho, é só uma linguagem que à medida que quem se veste for se apropriando dela, pode transitar com fluidez. Então, essa classificação ela está dividida em 7 estilos universais, sendo que 3 estilos são considerados estilos principais, que digamos que sejam aqueles que são o pano de fundo do guarda-roupa de cada pessoa. Vamos supor que eu vá num guarda-roupa de uma pessoa e abra, eu consigo, através de uma análise rápida, de uma análise breve daquelas peças, saber qual é o estilo da pessoa, né? Se, inclusive, ela está dentro aí desses estilos principais ou não. Então, esses estilos principais, esses 3 estilos principais, eles vão falar mais alto. Os códigos visuais dele podem aparecer mais. E a gente tem outros 4 estilos complementares, que vão aparecer em pitadas. Eles vão adicionar criatividade, um pouco de inovação à imagem. Como eu já disse, isso não é uma regra. São códigos visuais, são ferramentas que podem ser usados na forma como for conveniente para cada pessoa, de acordo com o desejo de imagem da pessoa, de acordo com o ambiente que essa pessoa estiver transitando. Então, em geral, a gente tenta equilibrar, assim, né, 2 ou 3 estilos, né? Então, mais códigos visuais dos estilos principais e um pouco menos dos estilos complementares. Bom, de toda forma, vamos lá, eu vou mostrar para vocês quais são esses códigos visuais, quais são esses estilos e, enfim, a gente vai para que vocês possam ter essa ferramenta. Então, eu vou começar a falar do estilo esportivo. Também pode ser chamado de estilo natural, por alguns é chamado de estilo confortável, comfy. E esse estilo é um estilo que diz, né, que ele transmite uma mensagem amigável, despretensiosa, despojada, simples. Em geral, essa pessoa que tem esse estilo, ela prima pelo conforto, pela praticidade. É uma pessoa que ela não vai se preocupar tanto com detalhes. Usa peças que, de fato, assim, possam oferecer bastante mobilidade, peças que não atrapalhem, que não sejam de difícil manutenção, que sejam até mais simples. As combinações de cores também não são combinações tão elaboradas. Geralmente essa pessoa fica mais ali no caqui, no azul marinho, um pouquinho de cor. Usa poucos acessórios. Se ela usa uma bolsa, por exemplo, ela vai usar uma bolsa grande, tipo sacola, né, para caber tudo, ou não vai usar bolsa nenhuma. O tênis, né, o sapato baixo, ele sempre está presente, porque, de fato, ele oferece conforto, ele oferece praticidade. Em geral, uma maquiagem bem natural para as mulheres,
Uma barba, assim, bem, não muito elaborada, não muito certinha para os homens, o cabelo também, um cabelo bem naturalzão. Em geral, é uma pessoa que realmente ela não está tão preocupada com os detalhes, com essa elaboração da imagem. Quem que geralmente se veste assim? Bom, são pessoas que precisam realmente ter mais mobilidade no dia a dia, no seu trabalho. Fotógrafos, pessoas que trabalham com crianças pequenas, né? Mães de crianças pequenas, professoras de educação infantil, pessoas que trabalham com vendas. Enfim, né? Esse universo aí, esse grupo de pessoas pode recorrer a esse estilo. Então, vou mostrar para vocês o estilo esportivo feminino. Aqui a gente tem um conjunto bem confortável, bem soltinho. Ele não marca, ele não aperta, ele é de um tecido gostoso. Não oferece muito, não são peças de difícil manutenção, são peças que no dia a dia elas não vão precisar, enfim, né, serem lavadas a seco, uma série de cuidados que dão mais trabalho. O cabelo, um cabelo preso, né, um coque que facilita bastante na lida do dia a dia. Uma bolsa, tipo sacola, que, bom, vai tudo na bolsa. E geralmente ela não troca muito essa bolsa, ela vai usar essa bolsa para praticamente todas as ocasiões. Um sapato baixo, uma mule, que é um sapato bem tranquilo, né, de enfia o pé e sai andando. Então, percebam que é a praticidade, o conforto que fala mais alto aqui. Claro, não é preciso perder a beleza e a elegância. De fato, é um look bastante elegante. Pode acontecer de se exagerar, se a pessoa realmente tiver um estilo despojado demais, pode passar a impressão de um pouco de desleixo, né? Um pouco de descuido. Bom, de fato a gente precisa cuidar disso. Mas tá aí, esse é um estilo esportivo feminino. E nos homens, a gente segue a mesma linha de raciocínio, né? Uma camisa, né? Na verdade é um tricôzinho, mas é bem tranquilo, bem confortável. Uma calça também de um tecido tipo um moletom, que também oferece bastante facilidade de movimento e não incomoda, não é difícil de manter. Um sapato também tipo um topsider, né, que para os homens é também bastante confortável. A barba também não está totalmente feita, não é aquela barba super certinha, mas é uma barba assim, mais natural. Então, é isso, né? É um estilo natural, um estilo que cabe ali no dia a dia corrido, cabe ali numa situação de bastante conforto, uma situação bastante despretensiosa. Transmite essa mensagem de abertura, né, de simplicidade. E agora, a gente vai passar para o segundo estilo principal, que é o estilo clássico ou tradicional. Esse estilo, ele transmite uma mensagem de discrição, de seriedade, de competência. Em geral, ele é um estilo de pessoas mais conservadoras, mais tradicionais, ou até pessoas que trabalham em ambientes mais tradicionais, mais conservadores. Então, por exemplo, advogados, médicos, pessoas que trabalham em empresas muito tradicionais, em altos cargos de governo, sempre vão lançar mão desse estilo. Então, o que a gente pode observar, né, de código visual desse estilo? Em geral, são peças mais fechadas, peças não reveladoras, peças com cores mais discretas. Não quem tem esse estilo não é uma pessoa espalhafatosa, não é uma pessoa extravagante. Geralmente é uma pessoa muito pouco ousada. No entanto, sempre passa uma impressão de uma pessoa apropriada. As linhas retas são bastante presentes nesse estilo. Então a alfaiataria entra com força, calça social, blazer, saia reta, saia lápis. Em geral, elas são peças que estão ali presentes. A maquiagem é uma maquiagem adequada, jamais uma maquiagem chamativa. O cabelo também é um cabelo bastante organizado. E os acessórios são acessórios mais discretos, acessórios pequenos, médios,
geralmente uma pedraria, geralmente um metal bem discreto. Para os homens, né, o cabelo é bem organizado, bem certinho, mas nada muito fashionista, nada muito extravagante. E as linhas retas também aparecem nos óculos. Então, vou mostrar para vocês. Olha, percebam, né? São peças pouco reveladoras, né? A gola alta, a cor bem discreta, uma cor escura. Não necessariamente é preciso se vestir com uma cor escura, mas é um look discreto. Linha reta na saia. O próprio sapato geralmente é um escarpin. Pode ser um escarpin médio, pode ser um escarpin até mais baixo, mas sempre um sapato fechado. Um sapato fechado ele é mais comum do que o sapato aberto. O cabelo, percebam que ela tá com o cabelo preso, bem controlado, o cabelo. A maquiagem também bastante discreta, tá? E temos um outro exemplo também, né, do look clássico, para vocês verem, como eu falei, não é necessário que a cor seja escura, né? Mas a gente sempre vai ali nos tons neutros. Os tons neutros sempre são mais presentes, né, nas pessoas que lançam mão desse estilo. Então, como eu falei, né, linhas retas, peças estruturadas. O que são peças estruturadas? São peças que dão forma ao corpo, não o corpo dá forma à peça, tá? Então percebam, né, blazer, linha reta, um caimento reto. A calça também, né, tem um caimento mais reto. As cores mais discretas. A camisa é uma camisa, né, que até tem ali um quê bem feminino, um detalhe bem feminino, mas é fechada, não é reveladora. Até a postura mesmo, né, das pessoas que são mais clássicas é um pouco mais discreta, tá? Então, são esses códigos visuais, essas informações que a gente pode capturar dessa pessoa que tem esse estilo, tá? Agora eu vou partir para o terceiro estilo principal, que é o estilo contemporâneo, que em alguns casos, em algumas classificações, chamam de elegante também. Esse estilo, ele transmite uma mensagem de sofisticação, de refinamento. É uma pessoa antenada, uma pessoa que não necessariamente é uma fashionista, é uma escrava de passarela, mas ela sabe o que está acontecendo na moda, é uma pessoa culta, é uma pessoa digamos assim. Sabe? Quem pode ser, né? Quem é essa pessoa? Alguns jornalistas, digital influencers, algumas consultoras de imagem, diplomatas. Como é que é, né? Como é que são as peças de contemporâneo? São linhas simples, peças médio estruturadas, usam um pouco de alfaiataria, mas uma alfaiataria um pouco mais moderna, digamos assim, menos séria. Usa tecidos sofisticados, tipo seda, tipo couro, tipo musseline. A maquiagem da mulher contemporânea é uma maquiagem impecável. As cores podem ser cores neutras, ela investe nos monocromáticos, os homens também. O cabelo é um cabelo impecável, tanto para a mulher quanto para o homem. E as peças, elas são de muita qualidade. Elas são de alta qualidade e um caimento impecável, um caimento muito perfeito, tá? Então, vamos lá. Então, vocês podem ver aqui, né, a qualidade das peças. São tecidos mais nobres, são tecidos mais sofisticados que a contemporânea usa, tá? Então, é seda, é o couro, é um caimento que parece que a pessoa foi realmente, né, que a roupa foi costurada com a pessoa dentro. Tem sempre alguma informação, assim, de um pouco mais de estilo nos acessórios. Então, por exemplo, um escarpin que, se a gente for comparar, por exemplo, com a clássica, já é um toque totalmente diferente. Uma mulher clássica não usaria um escarpin com estampa animal print. Então, né, pra gente ver que a contemporânea ela não é fashionista, não é escrava, mas ela é antenada. Ela é bem antenada, uma maquiagem impecável, a pele super bem cuidada, os acessórios, né, são sempre interessantes. Obrigada. E no homem também a gente tem um caimento bem interessante, ele sai um pouco da seriedade do clássico, até, né, usa, o jeans entra, mas é um jeans com um caimento bem legal, até
um pouco mais moderno, né? Um pouco mais curto, a bainha é um pouquinho mais curta. Ele tem uma certa ousadia, né? Nas proporções, no comprimento. Tudo, né? Como eu falei, tudo é de muita qualidade. Então, o cashmere é um suéter que tem muita qualidade, tem uma textura, um caimento muito interessante. Obrigada. E agora, a gente já falou desses 3 estilos principais e agora eu vou partir para os estilos complementares. O primeiro estilo complementar do qual eu vou falar é o estilo romântico. Esse estilo, ele transmite uma mensagem de doçura, de delicadeza, de gentileza. Tá? Em geral, a pessoa romântica, tanto a mulher, ele é um estilo que aparece mais nas mulheres do que nos homens. Quais são essas pessoas que usam esse estilo? Pessoas que trabalham com criança, conselheiros, pessoas que trabalham como terapeutas. Então, como que são essas peças da pessoa que tem esse estilo romântico? São peças que têm elementos bem delicados, babado, renda, bolinha, saia. Geralmente, elas usam muita saia, muito vestido, com balanço, com movimento, com babado, com manguinha bufante. Os homens também, né? Esse estilo pode aparecer um pouco nos homens de uma forma mais sutil, em geral. Como uma cor mais suave, um lavanda, um tom pastel, um cabelo um pouquinho maior, um estilo assim um pouco mais acolhedor, né? Tricô, que passa essa mensagem acolhedora. Mas aqui a gente tem 2 modelos que a gente pode mostrar. Então, como eu falei, a cor clara, o babado. O babado é bem presente na pessoa que tem esse estilo romântico. Aqui, até o babado aqui nessa peça, ele aparece de uma forma mais sutil, mas aparece. A cor da sandália, se a gente for observar, as cores de uma forma geral desse look são cores mais claras, são cores mais opacas. E aqui a sandália é um azul bebê, que também, né, esses tons candy color, os tons mais bebê aparecem também com muita frequência na pessoa que tem esse estilo. Obrigada. Como eu falei também, né, fluidez, movimento, né, um pouco de babado, manguinha bufante, sempre também aparecem para passar essa mensagem de leveza, essa mensagem de delicadeza, o tecido, né, o tecido fino. Então, sempre esses elementos vão aparecer nessa pessoa que tem esse estilo, tá? Os estilos complementares, eles em geral, não é uma regra, mas né, é uma orientação, talvez para um visual mais equilibrado, quando eles aparecem muito, eles acabam dando um tom assim um pouco caricato, digamos assim, né? Então, se tiver muitos elementos do estilo romântico numa mulher adulta, profissional, eles podem infantilizar. Essa mulher. Ela pode transmitir uma mensagem ingênua, uma mensagem pueril, tá? Obrigada. O outro estilo seria o estilo sexy. Esse estilo é um estilo que transmite uma certa ousadia, uma provocação, um atrevimento. Em geral, quem tem esse estilo gosta de chamar a atenção para o corpo, gosta de ser um pouco mais assim provocante mesmo. A provocação pode acontecer no olhar, pode acontecer na maquiagem, pode acontecer até de uma forma sutil. Não é necessário expor muita pele, muito corpo, para ter uma pitada desse estilo. Para mostrar esse sex appeal, digamos assim. Então, em geral, as peças que essa pessoa usa são peças realmente mais justas, que tem um pouco mais de decote, mostra um pouco mais de pele. O couro aparece bastante nesse tipo de estilo. O animal print também aparece, né? Essas estampas de onça, de tigre, de cobra, elas aparecem também com frequência. Um pouco de transparência também está presente. Então, esse estilo ele tem essa mensagem de atrevimento, um pouco de ousadia,
expõe um pouco, né, do corpo, chama um pouco mais atenção para o corpo. Em geral, quem tem esse estilo? Pessoas que trabalham como dançarinas, modelos, personal trainer, alguns atores. Não é regra, né? Mas enfim, é o que é mais comum. Então, como é que são como é que são essas peças? Como é que se veste essa pessoa que tem esse estilo? Então, como eu falei, né? O couro, ele tá bem presente no estilo sexy. Ele tá bem presente. Então, vocês podem ver um vestido todo de couro, que ele é acinturado, ele mostra um pouco da cintura, tem um comprimento acima do joelho, em geral mostra um pouco mais a perna. A sandália também é uma sandália alta, com salto fino, que também traz essa coisa mais atrevida. Ela é aberta, ela é dourada, ela chama atenção. Ela chama atenção, tá? Então, podem perceber, assim, é um estilo, um sexy bem elegante, na verdade, né? A gente pode ter esse estilo com bastante elegância e tá completamente, assim, tá mostrando, transmitindo essa mensagem mais ousada, mais atrevida. Nos homens, a gente também pode observar esse estilo quando tem um pouco mais de marcação mesmo do corpo, marcação da região peitoral, uma calça mais justa, e até, de repente, assim, um cabelo mais desarrumado, né? Uma cara assim, mais de bad boy, digamos assim. Isso também faz parte desse estilo. Obrigada. E, bom, quando ele aparece em excesso, ele pode transmitir uma mensagem de muita abertura, muita facilidade. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esses elementos. Um outro estilo complementar é o estilo criativo. Esse estilo, ele transmite uma mensagem de originalidade, de inovação, de liberdade. A pessoa que tem esse estilo, ela cria em cima da imagem. Ela não tá nem ligando para a regra, para a proporção. Ela não é uma pessoa, ela precisa criar, ela quer performar, ela quer inventar em cima da imagem dela. Uma pessoa que mistura elementos de diferentes estilos, traz peças mais atrevidas, traz peças muito diferentes. Então, essa originalidade ela é bem marcada nesse estilo. Em geral, são pessoas que estão no ambiente aí da mídia, que aderem a esse estilo, pessoas, produtores de moda, algumas consultoras de imagem, artistas plásticos. Sempre é bem comum ver dentro de pessoas que trabalham com criação, com arte de uma forma geral, trazer um pouco desse estilo. E como é que essa pessoa se veste? Quais são esses códigos aí que aparecem no estilo criativo? A gente vê com muita frequência o high-low. O que é o high-low? O high-low é essa combinação de diferentes estilos, uma peça high, né? High, né? Alto, baixo, né? Então, uma mistura de muita textura com pouca textura, peça mais pesada com peça mais leve, peça mais sofisticada com peça mais simples, né? Tem esse mix aí de estilos, de peças assim, opostas, de uma forma, digamos assim. Então, a gente pode ver aqui, né, uma t-shirt que tem um desenho, que tem cores, que, enfim, né, tem ali um bordado com uma calça metalizada. Então, uma peça mais esportiva, uma peça mais, né, descontraída, com uma peça mais impactante. E aí, com um calçado, um escarpão que tem uma amarração e tem um detalhe ali na amarração. Então, ela traz um quê de inovação, de originalidade, de ousadia até. E também, obrigada. E também a gente pode ver essa criação em cima das cores, da mistura de cores, né? Dessa coordenação de cores. Aqui o que chama atenção, né? É uma peça com um tecido bem fino, né? Uma camisa de seda com uma calça de couro. Então, esse high-low, né? A peça um pouco mais pesada com a peça mais fina, mais leve, né? A mistura de cores com uma estampa, né? Com uma padronagem de poá, e um poá grande. Então, vê que tem essa brincadeira aí com a imagem. A pessoa criativa, ela quer ser livre, ela precisa criar. Ela não vai obedecer tanto padrão. Vai usar um acessório grandão, vai usar um óculos,
vai usar tênis florido, enfim, né? Ela vai marcar ali um pouco a personalidade dela com a originalidade. Obrigada. A maquiagem também, ela pode usar na maquiagem. Os cortes de cabelo são cortes assimétricos. Os acessórios podem ser étnicos, podem ser vintage, enfim. O que pode acontecer, né? Pode acontecer que essa pessoa pode transmitir uma mensagem que, se ela se exceder um pouco nessas informações, realmente seja um pouco confusa, um pouco desorganizada. E assim, né? Não que ela se importe tanto, às vezes o criativo ele não se importa tanto. Mas a gente sempre tem que pensar que a articulação entre o estilo pessoal e a adequação é importante. Por último, eu vou falar sobre o estilo moderno, que algumas pessoas chamam de dramático urbano. Esse estilo, ele transmite uma mensagem de impacto e até de um certo distanciamento. É uma pessoa que transmite uma mensagem de poucos amigos, né? Usa óculos escuros, até em ambientes fechados, gosta de tendência, gosta de passarela, gosta de estar ali antenado com o que está em alta. Então, quem adere a esse estilo? Alguns modelos, digital influencers, pessoas da área da moda mesmo, criadores de moda, profissionais de marketing. Então, como que se veste a pessoa que tem esse estilo moderno? A gente vê alguns tipos de tecido mais pesados, tipo o couro também aparecendo nesse estilo. O metalizado também aparece. Como eu falei, né, acessórios até grandes. Óculos escuros, ele tá muito presente. Essa pessoa, ela gosta, né, de imprimir esse distanciamento e, bom, nada como a gente, né, bloquear um pouco o nosso olhar para se distanciar dos outros. Pode vir aqui. Então, a gente pode observar nesse look, né, óculos escuros num ambiente fechado. Um óculos até que tem, né, uma dimensão assim um pouco maior, que tem ponta, né, um óculos gatinho. A gente vê muita ponta, taxinha, bico nessa pessoa que tem esse estilo. Ó, o couro aparece, né? Uma certa ousadia também aqui, né, nessa questão do usar a camisa com uma jaqueta mais curta, o metalizado na sandália. Como eu falei para vocês, o metalizado ele aparece, ferragens, né? Ferragem, botão, fivela também, né? Essa coisa pesada, essa coisa do metal, ela vem presente nesse estilo moderno ou dramático. Aqui a gente pode observar também, né? As roupas escuras, como eu falei, de novo, né? O distanciamento e o escuro, ele traz esse distanciamento. Essa coisa assim, né, eu aqui, você ali, né? Então, roupas escuras, elas trazem essa mensagem, né? O couro no sapato, ó, detalhe de metal no sapato também vai aparecer nesse estilo. Obrigada. Corte de cabelo é um corte mais assimétrico, a assimetria, ela tá bem presente e o contraste também. E qual é o problema, né? Qual é a questão se tiver demais, né? Se tiverem elementos em excesso desse estilo? É passar uma mensagem de muito distanciamento, uma mensagem, para quem é muito fashionista, uma mensagem de quem é fashion victim, né? Uma pessoa super escrava da moda, né? Ou então de uma mensagem assim, um pouco snob. Como eu falei, né? Essa classificação, ela é uma classificação... Obrigada. Como eu falei, essa classificação, ela é uma orientação, ela é uma direção, né? Ela mostra como estão agrupados os diferentes códigos visuais. E é uma ferramenta para identificar uma pessoa e interpretar, né? Ter um dado ali de comportamento, ter um dado de como a pessoa se coloca, até de como é o estilo de vida dela. Não é algo que a pessoa precisa apresentar todos os elementos de um estilo só, né? Enfim, cada um vai se apresentar de uma forma, né? E qual é o objetivo? O objetivo é dar essas ferramentas para você que está aqui assistindo, para você reconhecer e sugerir e orientar a pessoa que você está cuidando,
para que ela possa se encaixar, né, bem. Quando a gente sabe o nosso estilo, quando a gente tem domínio dele, a gente está mais encaixado na nossa vida, sabe? Ainda que a gente possa ousar, brincar, né, transitar por ele, a gente ter esse norte ali, essa impressão, ela é bem interessante. Então, o estilo pessoal, como eu falei, ele está muito ligado à realidade. A pessoa pode mudar de estilo ao longo da vida, de acordo com diferentes acontecimentos da vida. Então, por exemplo, a pessoa que era universitária se forma, vira um profissional, ali o estilo já muda, né? Um marco da vida, que faz com que a imagem também tenha que mudar. Mudou a fase da vida, muda a imagem, né? Cada mudança da vida requer uma imagem de acordo com aquele novo momento. Então, a graduação, a maternidade, a paternidade, a mudança de país, mudança de dimensão corporal, muitas vezes é uma causa de mudança de estilo. Enfim, né? E cada estilo, né, traz uma mensagem referente a um comportamento. Não existem só 7 tipos de pessoas. Eu apresentei uma classificação em 7 estilos universais. Eu não estou restringindo todas as pessoas do mundo a 7 tipos de pessoas. Não, não é isso. Isso é só uma orientação, isso é só uma classificação que nos ajuda a entender um pouco o comportamento. Mas, como eu falei, né, existem outras enfim, né, essa é só mais uma. É importante, né, que a imagem da pessoa seja singularizada. Então, eu posso ter 2 pessoas com o mesmo estilo se apresentando de formas diferentes, como eu mostrei aqui para vocês. 2 mulheres que têm o mesmo estilo se apresentam de formas diferentes. O estilo, ele deve ser singularizado, né? Isso que traz a identidade, né? Essa marca pessoal para a imagem, que é interessante. Tem pessoas que têm essa marca mais evidente, mais pronunciada, que querem marcar mais, né? E até usam determinados elementos da imagem de forma repetida para que aquilo se torne realmente uma marca registrada. Então, vamos lá, né? Dar alguns exemplos aqui. O Steve Jobs, né? Que tinha aquele uniforme, né? Camisa preta, calça jeans. Aquilo ali virou uma marca dele, né? A Rainha Elizabeth, ela tem uma marca mesmo de usar aqueles conjuntinhos, aqueles conjuntos, né? Bem estruturadinhos e a sombrinha, geralmente ela vai estar com aquele tipo de roupa, a não ser que tenha uma situação muito especial, que faça com que ela use uma roupa de gala, etc. Mas podem perceber que tem diferentes tipos de pessoas. Isso é mais fácil a gente ver isso em pessoas famosas. Elas têm uma marca pessoal, elas têm um quê ali que é delas e que a gente já relaciona aquela roupa, aquele acessório, aquela imagem a ela. Entender esses códigos visuais de cada estilo é uma ferramenta diagnóstica, uma ferramenta terapêutica para quem cuida de gente, seja psiquiatra, terapeuta e algum outro tipo de profissional, né? Uma pessoa que está encaixada no próprio estilo, está encaixada na própria realidade. E essa instalação, né, na realidade, ela nos ajuda a amadurecer, né, nos ajuda a crescer, a sermos de fato quem a gente é. Não se trata de assumir um personagem, não se trata de algo artificial. Talvez num primeiro momento, para uma pessoa que está construindo um estilo ou que está fazendo uma transição de estilo, pode ser que sim, que seja um pouco mais artificial no início, mas, enfim, a gente tem que sempre pensar o desejo de imagem daquela pessoa, né, a situação na qual ela transita e adequar. E adequar. Essa adequação, ela, ainda que num primeiro momento possa ser artificial, depois ela vai entrar na pessoa, depois ela vai fazer parte ali do jeito de ser, tá? Então, isso que eu tinha para dizer para vocês. Essas ferramentas, elas são muito importantes e treinem o olhar para isso, treinem o olhar para captar esses códigos visuais. Não necessariamente eles vão estar de forma organizada na imagem da pessoa. Uma pessoa que não tem noção do próprio estilo, não tem noção do que ela quer transmitir,
talvez esteja com os códigos meio bagunçados, meio confusos. Mas é importante esse treino de olhar para poder fazer essa leitura de cada pessoa que você cuida.